Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas neste canal Nas Pegadas de Paulo de Tarso, mais uma vez, com muita alegria e satisfação. Estamos aqui para compartilhar os nossos estudos das escolas iniciáticas do passado. Esse ano 2025 estamos estudando a Grécia Antiga, o grande sábio filósofo matemático Pitágoras. Estamos estudando os versos dourados de Pitágoras. E para quem gosta desses assuntos, temos aqui no canal as playlists dos estudos anteriores da China Antiga, da Índia Antiga e do Egito Antigo. Também temos uma vertente dos estudos evangélicos. Estamos estudando as cartas de Paulo. Já estudamos a primeira carta pessoal, a única carta pessoal de Paulo, que é a carta Filemon. E iniciamos recentemente o estudo da carta pastoral endereçada a Timóteo. Então, se você quer estudar esses assuntos, estamos estudando versículo a versículo das epístolas, das cartas de Paulo contidas na Bíblia. Sejam muito bem-vindos nessas vertentes. E no canal também temos uma playlist de algumas preleções evangélicas, e a ideia é irmos ampliando a, ampliando a nossa as nossas playlists com outras alternativas. Vamos também trazer algumas novidades aí para esse ano, trazermos mais preleções evangélicas que são compartilhadas por outras casas espíritas, para que aqueles que estão ligados ao espiritismo possam usufruir aqui do canal, vendo as palestras e as preleções espíritas. Aqueles que gostam mais de ficar com a parte evangélica, temos as cartas de Paulo. E para quem tem uma curiosidade e gosta dos conceitos espiritualistas, temos os estudos das escolas iniciáticas, várias vertentes, para podermos, assim, abranger vários públicos diferentes. E espero que estejam gostando. E hoje já vamos aqui compartilhar os nossos estudos desse vídeo de hoje. Muito bem, só eu me organizar aqui, já estou compartilhando a nossa tela. Iniciando estudos iniciáticos aqui do passado, as escolas iniciáticas do passado. Grécia Antiga, nós sempre gostamos de trazer os nossos objetivos para relembrarmos, né, por que nós estamos aqui, qual que é o nosso propósito. Então, os objetivos, nossos propósitos aqui desses estudos é fazer os estudos de conceitos iniciáticos em grupo. Estamos fazendo isso a cada domingo, de quinzena em quinzena, às vezes dá 23 semanas, não duas, né, 21 dias, porque temos as datas comemorativas. Também trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas à sociedade em forma de trabalho através do nosso testemunho. A nossa agenda, estudamos já alguns versos, né? E já estamos aqui, o objeto desse vídeo são os versos de 28 a 35, que estudamos no dia 27/4, deste livro aqui, Os Versos Dourados de Pitágoras, para dar o clima que nós sempre gostamos de trazer aqui Tales de Mileto,
com um pensamento muito profundo que diz: a coisa de maior extensão no mundo é o universo. A mais rápida é o pensamento. A mais sábia é o tempo. E a mais cara e agradável é realizar a vontade de Deus. E já sem perder tempo nenhum, já vamos para o nosso verso 28 aqui, que diz: deves, no presente, contemplar o futuro. Bem interessante esse verso que Pitágoras traz aqui para nós, esses ensinamentos, esse axioma, esse pensamento que devemos viver no presente, mas sempre estar olhando no futuro. E esse é um dos princípios que faz com que muitas pessoas atribuem a ideia da reencarnação, né, que Pitágoras trazia, né, uma ideia reencarnacionista, porque ele vai falar várias vezes sobre isso, né, contemplar o futuro e o presente. E a gente vê que o futuro compõe-se do passado, isso aí que o livro traz, né, isto é, o caminho que o ser humano percorre no tempo e que modifica mediante o poder livre da sua vontade, ele já o percorreu e modificou. Então, aqui nós podemos entender que hoje, né, o que está acontecendo hoje é algo que lá no passado eu fiz as minhas escolhas pelo poder da minha vontade. A gente vai usar muito essa palavra livre-arbítrio, né, que dentro das correntes espíritas e espiritualistas é muito forte, mas dentro das correntes religiosas, como de maneira geral, podemos citar assim, porque todos eles vão falar desse poder que nós temos de escolher o nosso livre-arbítrio, o nosso discernimento. Então, o que está acontecendo comigo hoje, segundo essas teorias e também segundo os preceitos espíritas, é alguma coisa decorrente do que aconteceu no passado. Então, a gente vai se amarrando, vimos isso já em versos anteriores, e aqui ele vai afirmar para a gente ficar olhando no futuro, porque o futuro é decorrência da minha escolha de hoje. Por isso que é muito alinhado com a ideia de reencarnação, de causa e efeito. Então, o que eu vou fazer hoje vai trazer, né, uma causa primária que vai trazer um efeito futuro. E esse efeito futuro, Pitágoras fala para eu poder estar sempre visualizando lá o futuro, para onde que eu quero ir e aonde que eu quero chegar, se no presente eu estou caminhando, estou fazendo por onde para chegar a esse futuro desejável. Então, vive no presente, sempre de olho no futuro. Podemos trazer aqui uma ideia espiritualista, é que eu tenho que andar com os pés, né, perdão, com os pés no chão, mas com a minha mente, a minha cabeça sempre nos céus. Pé na terra, mente no céu. Muito bem. Então, já no verso 29, o que desconheces não te dispõe a executar. Uma coisa interessante que nós acrescentamos nessa apresentação, vocês vão ver aqui que do lado dos versos, né, à frente dos versos, tem um número agora, o número 17, 16, 18, que se refere ao número do livro. Então, o livro que nós que nós escolhemos para fazer o acompanhamento, né? Vou voltar aqui então para ficar bem explicadinho, eu acho que é legal. Então, nesse livro aqui, ó, que nós usamos, né, os versos dourados de Pitágoras, o autor do livro ele compacta os versos, né, 72, mas ele compacta em 30 e poucos versos, porque ele vai unindo os versos. Então, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia foi deixar os 72 versos, só que anteriormente a gente não estava referenciando aonde que ele estava localizado no livro. Então, o versos, se a gente pegar aqui o verso 28, está localizado no 16 do livro. Só que nós veremos aqui que em alguns
teremos 3 versos localizados no mesmo verso do livro, porque o livro ele vai compactando, né? Ele vai unindo. Então, aqui por isso que é 17, né? E para nós estamos considerando como verso 29, o que desconhece não te dispõe a executar. Basicamente, está nos orientando que toda ciência consiste em saber distinguir o que não sabe e em querer aprender o que se ignora. É bem legal esse verso, bem contemporâneo, porque hoje nós estamos, infelizmente, ou felizmente, sempre tem coisas boas em tudo, depende do nosso ponto de visão, da nossa referência. Hoje temos muito pseudos conhecedores em todos os aspectos da sociedade. Então, vemos isso dentro do ambiente profissional, pessoas que não estudaram tanto assim determinados assuntos e que se considera conhecedor do assunto. Vemos isso na internet claramente, todo mundo opinando, às vezes alguns profissionais estudaram anos e anos, décadas sobre aquele assunto, e vem uma pessoa que faz uma pequena pesquisa e já se considera conhecedor profundo daquele assunto para poder tecer comentários, né? E ter assim aquela convicção que conhece sobre o tema, e é sobre isso que nós estamos falando aqui. Sócrates vai usar esse conceito aí de Pitágoras quando ele fala que ele sabe que nada sabe, porque toda vez que eu me coloco como conhecedor já de um assunto, para que eu vou me abrir? Para que eu vou buscar o conhecimento? Então, você vê, ó, é a ciência de distinguir o que eu sei realmente e querer aprender aquilo que eu não sei. Então, se eu sei de tudo, o que eu tenho para aprender? Por isso que eu sei de que nada sei. Essa ideia não é uma ideia de, além de ser uma ideia de colocar um pouco de humildade, né, na, na nossa fala, na nossa personalidade, também é uma ideia de abertura para aprender coisas novas. Porque se eu sei de tudo, o que eu tenho para aprender? Se eu conheço tudo, o que eu tenho para descobrir? Essa ideia é muito importante, que faz com que eu entenda, ou que nós entendamos, que não conhecemos de todos os assuntos, e se conhecemos uma parte do assunto, nunca estamos conhecedor da parte toda daquele assunto. Então, sempre temos coisa para aprender. E esse aqui é um conceito que trazemos nesse projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso desde o início. Não temos a pretensão nenhuma de esgotar nenhum tipo de assunto, de querermos ser o dono da verdade ou de tirar todas as camadas do conhecimento sobre aquele tema. Muito pelo contrário. Sempre estamos falando aqui que a nossa intenção é apenas dar aquele gosto, aquele aperitivo para aqueles que estão buscando a autoiluminação, a autorredenção, o autoconhecimento, que eles possam, por conta, cada um de nós mesmo, por conta própria, irmos aprofundando em cada assunto. Então, aqui trazemos apenas uma pílula, né? Um pouquinho do gosto do conhecimento dessas civilizações antigas, para quem sabe nós aqui ou vocês possam ir e a mais fundo ainda e trazer mais conhecimento ainda sobre esse tema, colocando mais luz, mais interpretação sobre os temas discutidos aqui a cada vídeo. Então, que a gente possa ter essa ideia, né, de não querer ser o dono da verdade, buscar no autoconhecimento o que realmente eu conheço, o que realmente eu sei, porque às vezes nós todos nós, às vezes, fazemos isso. Vou falar por mim, né? Eu tenho a pretensão que conheço aquele. Eu acho que eu sei, mas eu sei na realidade. E a hora que eu vou autoanalisar profundamente, eu vejo que eu não sabia mesmo de todo esse tema. Então, isso é muito
importante para o nosso dia de hoje, é reconhecer aquilo que eu sei, reconhecer aquilo que não sei, estar aberto, né, estar disposto a buscar esse conhecimento. No verso 30, instrui-te, tudo se ajusta e a perseverança há o tempo. Instrui-te, tudo se ajusta à perseverança ao tempo. Então, aqui é um conselho que nós vemos dentro das fileiras espíritas, né? Espíritas, instruir-vos e vos amar-vos, né? Perdão. Esta é uma das orientações do Espírito de Verdade, instruir e amar. E aqui Pitágoras vem falar que devemos nos instruir com perseverança, né? Porque as coisas com o tempo serão ajustadas. Então, o grande remédio aí de todos, para todos nós, é o tempo, né? Para Pitágoras, e com isso a gente vai se preparando e estudando. O livro vai fazer uma referência com Platão, né? Platão, todos os erros cometidos pelo ser humano provém dessa espécie de ignorância que o leva a crer que sabe o que não sabe. Então, a gente vê aqui que esses dois versos eles vão se complementar, né? Aquele um que a gente tem que olhar para a gente para saber o que a gente sabe, né? E esse de instruirmos, instruir todos nós, né? Irmos buscando essa instrução. Vemos que a filosofia grega antiga ela vai pautar sobre muito essa palavra ignorância, né? Então, assim, é uma espécie de ignorância. Aquilo assim, quando a gente usa o termo ignorância, pelo menos o meu modo de enxergar, né? E eu acho que é o modo de enxergar da maioria das religiões, principalmente nas fileiras espíritas, nós vamos ver que a ignorância significa que eu não tinha ciência do que era o correto, eu não sabia o que era a verdade. Isso é uma ignorância. Então, ó, Platão já milhares de anos atrás falando sobre isso, né? Que os erros vêm dessa espécie de ignorância. Muitas vezes a gente acha que sabe das coisas e comete o erro fazendo as coisas que nós achávamos que era certo. Podemos pegar um exemplo clássico, bíblico, que é de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, defendendo a ideia mosaica, o Velho Testamento, a Bíblia hebraica, fez várias ações que comprometeram, né, vidas, famílias. Então, ele fez perseguições aos primeiros cristãos e de uma forma que ele tinha uma certa ignorância, porque para ele a defender Moisés a qualquer custo era o correto. Então, ele achava que ele estava fazendo certo, ele tinha na crença que ele estava fazendo certo. E depois, ao conhecer Jesus, né, na famosa estrada de Damasco, naquela visão, ele vai se convertendo e percebe o grande erro que fez, porque ignorava certos aspectos, né, da espiritualização, da religiosidade que nós temos que trazer dentro de nós, e ele estava preso aos preceitos mosaicos e não conseguia, na época, ter uma visão mais ampla, e Jesus trouxe essa visão mais ampla para ele, e ele fez essa grande obra que são os feitos deles mencionados nos Atos dos Apóstolos e nas epístolas da Bíblia cristã. E aqui a gente vê que muitas vezes a gente comete, né, um erro por essa ignorância, que é diferente da perversidade. Então, quando eu levo, apesar de
ter, né, as consequências, mas quando eu levo uma ação que eu fiz que vai trazer um mal para alguém de forma ignorante, né, com ignorância, sem ter intenção, achando que eu estou fazendo a coisa certa e eu não estou, isso ele tem um peso naquela lei da ação e reação. Mas isso é diferente de quando eu faço algo com intenção, com propósito de ferir, de prejudicar. Isso se chama perversidade e maldade, não é mais ignorância. Por isso que distingo, né, esses dois termos de quando nós fazemos as nossas ações por não conhecer profundamente todos os aspectos daquela situação e quando eu faço com consciência, com satisfação, com prazer, né? Isso é perversidade pura, né? Quando eu tenho prazer em prejudicar alguém, isso é a pura maldade. Vamos então para o verso 31. Cuida de tua saúde, concede moderadamente. Então, aqui ele vai entrar num aspecto muito importante, que é o aspecto da nossa saúde, né? da nossa moderação, do equilíbrio que eu levo às minhas experiências. Muito atual também esse verso 31, né? Cuidar da nossa saúde, né? Que a própria pessoa cuide de sua saúde, que a mantenha mediante a temperância e a moderação. Assim, ter longevidade na vida. O livro vai falar aí que vários dos filósofos viveram muitos anos para a época, né? Mais próximo de 80 anos, mais de 80 anos, e isso era coisa bem rara, né, na antiguidade, porque não tinha tanta tecnologia, podemos dizer. Eles tinham a tecnologia deles, mas não era uma tecnologia que a gente pode estar considerar tão avançada quanto hoje. Porém, eles tinham, mas a expectativa de vida era em torno de 50 anos, né? Quando vivia 50 já era bem velho, por vários motivos, né? As doenças, as guerras, e etc., as dificuldades lá do passado. E eles viviam bastante tempo, e uma das causas, né, dessa ação longeva é cuidar da saúde e principalmente a moderação e a temperança. Olha que interessante, ele está falando de termos temperança. Que é termos temperança? É sermos equilibrados nas nossas ações, nos nossos sentimentos. Então, não ter alegria muito intensa, não ter tristeza muito intensa, não ter euforia muito intensa, não ter ódio muito, raiva muito intensa. Então, é temperância, é ter algo equilibrado, né? Ser temperado, ser equânime. Vamos lembrar aqui desse termo que estudamos no Bhagavad Gita. Aqui temos na playlist do canal os estudos do Bhagavad Gita, que vai falar aí da Índia antiga sobre essa equanimidade, quer dizer, eu ficar equânime, eu ficar equilibrado, independentemente do meio, do que estiver acontecendo. Não importa se o ambiente está me levando para uma situação de euforia ou de tristeza, eu fique equilibrado. E aqui vai falar muito da moderação e da temperança dos nossos sentimentos. Então, não ter aquele sentimento muito intensos, né, de maneira a desgastar a minha energia física. Olha que interessante, aqui já vai falar dessa parte, né? Está implícita nisso, essa parte energética do nosso corpo físico. Então, a gente precisa ter essa temperança para não ter um gasto excessivo. Então, às vezes, um gasto excessivo na parte do sexo, um gasto excessivo na parte do rancor, um gasto excessivo na parte do amargor, um gasto excessivo na parte
uso prazeroso das coisas da matéria, então comer demais, beber demais. Então, sempre ter a temperância e a moderação para termos aí uma saúde, né, mais cuidada por cada um de nós. E ele prossegue ainda no 32, ao corpo, os alimentos, ao espírito, o repouso. Bem interessante. Então, aqui ele está fazendo uma distinção, né, dos nossos corpos, que hoje a gente estuda muito isso aqui, em várias filosofias e em religiões. O Espiritismo pauta muito sobre isso, essa diferença dos corpos, né? O corpo físico, o duplo etéreo, o perispírito, o espírito, os corpos sentimentais. Tem vários estudos aí espiritualistas que vai falar de, às vezes, mais de 7 corpos diferentes, né? Que fazem parte aí da nossa psicosfera individual de cada um. E aqui ele vai falar que temos que ter o alimento do corpo e o repouso do espírito. Então ele fala que o corpo é o instrumento da alma, considerava a sua preservação, né, como uma parte da virtude purgativa, aquela ideia que ele separou o livro lá em 2 partes, né? Então, essa virtude é a preservação do corpo, o cuidado do corpo, porque o corpo é o instrumento aonde o espírito, ligado ao corpo virando alma, vai se manifestar. Se o corpo não está bem para se manifestar, a alma fica limitada em sua manifestação, né? Então, é bem importante esse cuidado do corpo, mas também pensar um pouco no repouso do espírito. Hoje em dia, repousar a nossa mente, a agitação, a velocidade das informações que estamos recebendo, minuto a minuto, o que acontece em qualquer lugar do mundo, em algum menos de horas e minutos, nós já estamos recebendo a informação, e isso vai nos afetando, né, psicologicamente, emocionalmente. Então, também que nós possamos aí cuidar do repouso do nosso espírito, buscar aí dentro da meditação, dentro de um ambiente de tranquilidade, de amenizar um pouquinho aí a velocidade dos nossos pensamentos, dentro das orações, do modo que a gente gostar, né? Ou fazendo algo com a mão, uma pintura, costurando, fazendo algum artesanato, mexendo com madeira, manual, para que a nossa mente vá se acalmando, né? Então, é muito importante esse tipo de atividade, às vezes manuais, né? Costura, pintura, construir algo com a mão, marcenaria, alguma coisa que a gente vai mexendo na nossa mão, a nossa mente, para irmos saindo um pouco dessa velocidade de informação que recebemos constantemente. Então, precisamos dar uma baixada aqui também e dar um repouso para o nosso espírito. Olha como o Pitágoras lá atrás, né, parece que está vendo a gente aqui hoje, depois de mais de 2.500 anos, nós aqui refletindo sobre os seus versos dourados, sobre os seus axiomas, os seus ensinamentos, e vendo como que isso pode nos auxiliar aqui no nosso dia a dia, né, no nosso hoje. É bem interessante esses preceitos, porque ele é atemporal, ele atravessa aí os milênios e ainda faz sentido aqui para os nossos dias a dia. E olha só, evite demasiados cuidados ou cuidados escassos, pois a inveja. Então, aqui também é muito contemporâneo esse ensinamento. Ele está falando para a gente sair das extremidades, né? Nem ter demasiado cuidado e nem ter cuidados poucos, né? Escassos, sem cuidado. Então, não cuidar de mais, não cuidar de menos. De novo, vai passar aqui na moderação, na temperança, no equilíbrio. E ele vai falar da inveja. Eu interpretei esse verso 33 como sendo algo
que a gente, pelo menos eu lembro de ter visto esse estudo, né, que nós fizemos sobre esses preceitos iniciáticos do passado, que muitas vezes nós somos o catalisador da inveja alheia. Então a gente fala, aquela pessoa é invejosa, né? Nossa, não posso, não, tudo tem inveja, olha para a gente. Mas será que não sou eu que estou provocando isso nela? Então, quando nós estudamos o Bhagavad Gita, em alguns dos versos do Bhagavad Gita, nós citamos essa ideia, né? De nós que provocamos, às vezes, a inveja daquele que está à nossa volta. Então temos que ter cuidado. E hoje vemos muito isso, né, sendo difundido nas redes sociais. Então a internet virou algo de, às vezes, do exibicionismo, eu mostrar as coisas, né, a minha felicidade, a minha viagem, olha como que está isso, e isso pode provocar no outro essa inveja. E aí que eu faço? Ah, o outro que é invejoso. Então eu mostro todas as minhas coisas, provoco algo na outra pessoa e nem percebo que eu sou o catalisador, sou eu que estou provocando aquilo. E essa reflexão é importante para quê? Para a gente poder trabalhar a humildade nas nossas ações. Então, mesmo que eu esteja vivenciando isso, para que provocar, né, algum sentimento no outro que não está ali tendo condição de vivenciar da mesma maneira, de comer aquela refeição que eu estou mostrando, de fazer aquela viagem paradisíaca que eu estou fazendo, né, num paraíso, e isso remete a esses cuidados da inveja. Então, aqui ele vai trazer, né, essa ideia dos cuidados não ser muitos e não ser poucos no princípio da justa mediana. Então, a justa mediana desse princípio pitagórico, podemos caracterizá-la como sendo a equanimidade. Basicamente, né? É claro que é uma analogia, cada cultura tem a sua essência principal, diferente um pouquinho uma da outra, mas analogamente, a justa mediana seria a equanimidade da Índia antiga, e que não se faz notar por um modo de viver demasiado extraordinário. Então, se eu estou buscando a minha justa mediana, eu não vou buscar um modo de viver extraordinário, né? E não vou provocar em ninguém essa, essa ideia aí de, ou esse sentimento, né, de ter inveja das minhas ações, dos meus feitos, das minhas conquistas. Então, os antigos difundiam que a inveja, vergonhosa para quem a experimenta, olha só que conceito, né? Os antigos difundiam que a inveja, que é vergonhosa para quem a experimenta, perigosa para quem a inspira, tem consequências funestas para ambos. Então, para quem inspira inveja e para quem tem a inveja, ambos têm consequências funestas. Que era aquilo que a gente estava falando, né? De não inspirar, de não ser o catalisador aí da inveja alheia, através da discrição, da moderação, da humildade, né? Através da simplicidade, e isso faz com que não exercemos aí ou inspiramos a inveja daqueles que estão à nossa volta. O verso 34, a um e outro desses excessos liga-se igualmente. Então ele vai falar aqui dos extremos, né? Dessa polarização, desses polos que nós estudamos no Kybalion, olha como que os conceitos iniciáticos eles vão se entrelaçando entre uma civilização e outra, né? Então que vai falar e condenar os excessos,
ressaltava o uso moderado de todos os alimentos, de todos os recursos. E aí a gente vai vendo, né, que os excessos, os extremos, os polos, eles não são bons e os conceitos dessas civilizações antigas vão falando e convergindo na mesma ideia, né? Da gente não ter excesso e sermos moderados em todos os aspectos e termos muita temperança. Vamos pegar essa palavra aí de ser temperados, temperanças, né? Sermos equilibrados na nossa vida para que tenhamos uma vida mais harmônica e feliz. E o último verso aqui dos nossos estudos de hoje, desse vídeo, é o verso 35, que diz: luxo e avareza têm consequências semelhantes. De novo, vai falar aí das partes de polaridade, lembrando que os polos, né, sempre eles estão na mesma polaridade diferente, mas na mesma escala, né? Então vai falar que o luxo e a avareza, as consequências são as mesmas, nos relembra que os extremos se tocam, lembrando lá da ideia também dos princípios herméticos, né, da polaridade. É bem interessante esses conceitos que nos traz esse entendimento que eles se tocam, por isso que eles estão na mesma escala, né? Basta eu vibrar numa intensidade ou em outra, eu estarei numa escala ou na outra, e aqui a gente vai falar de novo de evitar os excessos, né? Tudo que for excesso, então vamos evitar os extremos e fazer as coisas de maneira mais tranquilas, né? Os extremos vai possuir os mesmos efeitos e vai nos trazer transtorno da mesma maneira, por isso que ele vai falar sobre essa ideia aí da temperança e da moderação, da justa medida, mediana, né? Da justa mediana, que é essa média aí que a gente precisa levar à equanimidade. Como sempre, nós vamos falar aqui sobre Hierocles agora, um pensamento também sobre esse verso, né? O prazer, diz, é necessariamente o efeito de uma ação. Ora, se a ação é boa, o prazer perdura. Se a ação é má, o prazer é transitório e se corrompe. Então, aqui a gente vai lembrar, né, da ideia aí de o Bhagavad Gita também traz isso, né? A ideia de quando a, a nossa ação ela é prazerosa, a gente vai buscando prazer. No começo, o prazer, né, a sensação de buscar o prazer de qualquer maneira, né, no começo ela é doce, né? A sensação, os prazeres são tudo doce, os sabores são doces, mas com o tempo ela vai se tornando amarga. E ao contrário, né, quando a ação é uma ação que busca a transcendência espiritual, que busca a redenção do ser, no começo ela é difícil, ela é amarga, ela é complicada, mas com o tempo ela vai ficando suave, vai virando um doce, vai virando um mel. Então que esses preceitos, né, possam fazer parte aí do nosso entendimento. Traduzindo na linguagem bíblica, evangélica, Jesus diz que larga é a porta da perdição e estreita e pedregosa é a porta da salvação. Então vai ser difícil mesmo no começo, mas depois o sabor é inexorável. Sempre trazemos aqui os tópicos, né, os pontos principais que prestamos aí atenção, ou que chamou minha atenção para reforçar aqui. Então, os versos de 28 a 35 vai falar muito sobre o autoconhecimento, a busca de conhecermos, né? Busca pelo equilíbrio, evitar os extremos e os excessos. Então, o autoconhecimento para saber o que eu sei, o que eu não sei, e o que eu não sei estarmos dispostos a conhecer, né? E
levando uma vida equilibrada, fugindo dos extremos e dos excessos. Trouxemos aqui sobre esses tópicos na Bíblia hebraica do Velho Testamento, Provérbios, capítulo 1, verso 2, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência. Então, possamos aí buscarmos conhecer essa sabedoria, a instrução e também a recomendação aqui do livro de Provérbios da Bíblia hebraica de termos a prudência. Trouxemos também Oséias, né? Esse profeta, livro do profeta Oséias, do verso 2 do capítulo 5, na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Então, cuidado aí com a prática dos excessos, né, para que nós mesmos não sejamos castigados, né, pelos excessos que escolhemos. E vemos várias histórias espiritualistas falando sobre o uso excessivo da matéria, dos prazeres, da facilidade que às vezes nós temos aqui em termos acesso às coisas materiais, e esse excesso nos traz bastante comprometimento da parte espiritual, da parte espiritualista, né, da nossa parte que transcende a matéria. Então, sempre estarmos atentos para não cairmos nessas armadilhas, né, das facilidades da matéria, para usarmos com excesso nos extremos. Na Bíblia cristã, estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 19, no verso 42, e dizia: se conhecerás por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido a fazer, mas isto está agora oculto a teus olhos. Oculto aos teus olhos. Então, Lucas falando aqui, relatando palavras de Jesus, que nós nos conheceremos o que temos que fazer, mas muitas vezes está oculto aos nossos olhos. Então, que possamos expandir a nossa sensibilidade para as coisas da dimensão espiritual, para que sejamos intuídos e que nós todos tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Ainda em Lucas, no capítulo 21, do verso 34, ele relata: e tomai cuidado por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excessos e embriaguez, e cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente. Então, aqui Jesus, né, segundo Lucas, nos alertando para que não nos sobrecarregue com os excessos e nem embriaguez e cuidados excessivos da vida, porque ela pode ser nos tirada a qualquer instante pelo chamado divino, né? Podemos ser chamados ao reino dos céus a qualquer momento e não sabemos essa hora. Então, que nós possamos ter cuidado para que nossas experiências ela não seja muito presos às coisas apenas mundanas, mas também que estejamos ligados às coisas transcendentais do Espírito. No Espiritismo, no livro Entre o Céu e a Terra, no capítulo 31, Nova Luta, relata: não há ódio que resista aos dissolventes da compreensão e da boa vontade. Quem procura conhecer a si mesmo, desculpa facilmente. Então, que o autoconhecimento, né,
buscar nos conhecer. Por que a gente desculpa facilmente? Porque quando eu me conheço, eu sei que eu também sou uma pessoa que não sou perfeita, que tenho ações não perfeitas, que vai provocar sentimentos doloridos em outras pessoas. Então, toda vez que alguém fala isso comigo, eu consigo compreender e desculpar com mais facilidade, porque eu me conheço, eu sei que eu também erro, né? Perdoa, Senhor, as minhas dívidas na medida que perdoarmos os meus devedores. Então, que a gente possa estar aí desculpando e perdoando a todos, porque todos nós estamos no processo de autorredenção. No livro Missão Cumprida, capítulo 13, Dinheiro, psicografia de Chico Xavier, diz: dinheiro é sempre necessário para sustentar o pão e a luz, mas é preciso evitar os excessos para não misturá-lo com Jesus. Bem interessante isso. Então, é algo que a gente tem que pensar, né? Que o dinheiro é bom, mas cuidado, porque quando eu me apego, eu tenho excesso de apego ao dinheiro, eu começo a misturar, né, dinheiro com a espiritualização, com a religiosidade com Jesus, e isso pode nos trazer alguns transtornos. Muito bem. Aqui foi o nosso exercício prático, né? O momento da partilha lá no grupo de estudo, que tinha como ideia refletir enquanto estivéssemos estudando esses versos. Estou sabendo equilibrar o alimento do corpo com o alimento da alma. Discutimos lá, aqui a gente sempre não vai fazer isso. Eu trago essa parte aqui para todo mundo também ter aí o exercício, né, que possa praticar em casa, ficar refletindo um pouco sobre esse equilíbrio depois da gente ter estudado aí esses versos. Para o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo, são os versos de 36 a 41. Enquanto nós estudamos o 36 a 41, iremos fazer o exercício também pensando, refletindo sobre: estou conseguindo direcionar minha alma durante o sono para lugares salutares? Então, durante o sono, eu direciono a minha alma, eu faço isso, eu entendo que dá para fazer isso. Essa é a, a proposta aqui do exercício, né? Eu conheço, eu sei que dá para fazer, eu não sei o que, que é, eu faço, não faço, consigo, não consigo. Essa é a ideia de reflexão, de pensarmos aí para onde estamos direcionando a nossa alma quando o nosso corpo físico está em repouso, em sono. E é isso, pessoal. Agradeço demais aí a todos. Chegamos aqui ao nosso final. Até o nosso próximo vídeo, o nosso próximo encontro. Muito obrigado aqui pela companhia de todos. Queria agradecer demais a todos que estão aqui compartilhando esses vídeos, dando um incentivo, às vezes, pelos contatos, deixando aqui alguma mensagem no chat, vai lá, faz alguns comentários. Agradeço muito a contribuição, a gentileza, a generosidade, a fraternidade de todos, e que nós possamos vibrarmos por energias positivas para nós e para todos aqueles que conhecemos, para quem não conhecemos, para toda a humanidade. E é nesse intuito que eu peço sempre a ajuda de vocês de compartilhar aqui esses estudos, que eles são reflexivos, eles são filosóficos, mas práticos ao mesmo tempo, porque podemos e devemos colocá-los em prática na nossa vida. Muito obrigado pela atenção de todos, que Jesus sempre possa abençoar os nossos esforços e que possamos ficar na paz do Senhor bendito. Grande beijo, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.